Glória a Deus, uma salva de palmas para o nosso Deus, aleluias. Este nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Willis, por favor, vamos aproveitar aqui Mateus, capítulo 1 e o versículo... Eu ia ler só um versículo, mas vamos fazer menção de mais uns 2 versículos para melhorar para a igreja. Vamos ler o 19, o 20 e o 21. Mateus capítulo 1, Pastor Júnior, como há poucos dias você disse aqui, vamos aproveitar o ensejo aí da leitura do Pastor Wagner na ceia, vamos continuar esse negócio aí. Vamos continuar esse negócio aqui, Pastor Júnior, que você começou aí, dessa questão daquela idolatria, aquela malignidade de queimar os seus filhos, um povo escolhido, separado por Deus, conhecedor do Deus que fez todas as coisas e as maravilhas que foi feito por eles, eles queimando os seus filhos a um Deus Moloque, ao demônio. Pensa bem, igreja, olha aí. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O 21, e eu quero que a igreja leia bem compassado, por favor. Por gentileza, podem ir para o anexo. Willis, põe para nós João capítulo 1. Lembra que o pastor Júnior fez uma pergunta aqui agorinha? E vocês, o que dizem que eu sou? Lembram? João Batista também respondeu isso aí quando viu Jesus, não foi? Vamos lá, João capítulo 1 e 29. Glória a Deus. João. Não. Evangelho. 29. João. Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. Não tem aí? Não. Evangelho de João não tem o capítulo 1 e o versículo 29? Eu quero que leia João, o Evangelho de João, capítulo 1 e 29. Glória a Deus, misericórdia com essa Bíblia aí, pastor. Aí, agora a igreja novamente, por favor. Eita glória! A igreja de pé, por gentileza, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pastor Juvenil, foi feita aqui uma oração pedindo oração para a esposa do pastor Vital e a esposa do pastor Manuel? Agora à noite não, né? Pastora Gessi, a senhora sentada, por gentileza, faça essa oração. Pode ficar sentada, pastor. Faça essa oração, por favor. Deus, Pai querido, neste momento nós te pedimos, ó Pai, leva a saúde a tua serva irmã Zélia. Eu não sei onde ela está, Deus, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece ela, Pai. Abençoa o pastor Vital. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos e te pedimos, ó Pai. Também ali a irmã Marivone, Senhor. Deus seja com ela ali, ó Pai. Ela que passou por aquela cirurgia. Senhor, toma a tua filha nas tuas mãos, leva saúde a ela, Pai, pois ela é uma trabalhadora do Evangelho, ela que tem anunciado a tua palavra, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que visita nossas irmãs e todos aqueles que estão enfermos, e o Tim também está ali naquele hospital, Senhor, mais de um mês. Deus, faz a tua vontade na vida do Wilton, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Gessi. Podeis assentar? Glória a Deus. Eu também quero agradecer, em nome da missionária Dalva, a todas as irmãs, juntamente com ela, que contribuiu e que cooperaram para o trabalho do Devanja. Foi bênção, não foi, Zé de Souza? Foi bênção e bênção. E também os varões aqui da sede que contribuiu, que trabalharam, que adquiriram a camiseta. Isso ajudou e contribuiu também para que o trabalho acontecesse, né, pastor Gessi? E foi um trabalho abençoado, né, pastor Juvenil? Pastor Juvenil que está dizendo, foi muito bom. Eu também gostei. E eu creio que Deus tem o de melhor para nós, todas as vezes que nós chegamos na presença dele, pastor Júnior, porque ele é misericordioso. E lembrar a vocês também, eu preciso fazer isso porque está correndo demais o tempo, e por causa de algumas coisas que vai acontecer, dia 30 mesmo agora, nós já não vamos reunir aqui. E dia 5 de novembro, o que nós temos programado aqui para a sede, com os varões? Só nós que estamos lembrando, Eliab, só nós dois. Nós temos, irmãos, uma confraternização marcada, foi combinado aqui, acordado com os varões aqui da sede, para o dia 5 de novembro, agora, uma confraternização em comemoração dos aniversariantes. Lembram? Lembram? Os varões que estão aqui, quem que está de acordo? Quem que continua de acordo? Porque parece que o povo está assim meio... Estão enjeitando carne, pastor Júnior. Dia 5 de novembro, vocês concordam, irmão? Vamos fazer? Dia 5 de novembro agora nós vamos fazer, e será um valor bem irrisório, viu? Eu creio que não vai passar de uns R$150 por cabeça. Brincadeira, irmãos. Vamos ver aí se nós damos conta de fazer isso no máximo com R$20 de cada um, tá bom? Para nós comemorarmos aí e participarmos. Amém? Esse povo hoje, não sei se é porque choveu, o povo está meio tímido, viu? Mas glória a Deus. Né, pastor Walter? E também, irmãos, a confraternização aí agora já é do Devanja, engloba também a sede aqui, né? No dia 17 de dezembro, nós vamos ter uma confraternização em uma chácara, a mesma que foi o ano passado, tá bom? Certo, irmão Emivar? Glória a Deus por isso. Pois bem, quando um homem chega a pensar, um cara correto, justo, eu vou largar minha mulher porque o negócio não está certo não, José de Souza. Apareceu um negócio aí que não está certo, está errado, e eu vou abandonar essa barca porque esse trem está furado e vai afundar. Quando o camarada é justo, correto, temente a Deus, ele tem condição de agir dessa forma, mesmo com o pensamento que o punhal entrou sobre o seu coração, mas ele tem condições de fazer isso. Só que ele era correto, mas não era espiritual, pastor Júnior. E ele pensou, eu vou sair fora e deixa isso para lá, e ela toca a vida dela. Só que ele não sabia do propósito de Deus para com os seus. O último versículo agora volta para nós lá em Mateus, no capítulo 1 e o versículo 21. Deixa aí um pouco, nós vamos pedindo, nós vamos alternando aqui. Há em nosso meio alguém que não fez ainda a sua conversão, aceitando a Cristo como o seu único e suficiente Salvador? Não estou perguntando se mudou de religião. Parece que não tem ninguém, pastor Juvenil. Eu sempre digo isso. Para a vergonha nossa, pastores, obreiros, igreja do Senhor. Não precisa de responder para mim. E nem estou jogando água fria, não. Quem de nós hoje que lembramos de convidar alguém para estar no culto juntamente conosco, para participar de um trabalho evangelístico? O que intrigou
aquele homem, quando o anjo diz para ele isso aí, ó, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque esta palavra aí, Jesus, ela é da mesma raiz que Josué, que quer dizer Deus salvará. E porque Ele salvará o povo seu dos seus pecados. Porque aquele homem, igreja, nós vamos discorrer aqui um pouquinho para nós entendermos o porquê que isso pesava sobre a mente deles, dos judeus, e tantas vezes, principalmente os escribas, e nós vamos ver algumas palavras pesadas, tanto de João Batista quanto de Jesus, em relação a esse povo. Porque, na verdade, na realidade, eles esperavam um salvador da pátria. Eles esperavam um da raiz de Jessé, porque eles conheciam, se tinha uma coisa que o judeu conhecia, era as Escrituras, o Antigo Testamento. Lá do capítulo 11, eles esperavam que da raiz de Jessé, de Isaías, capítulo 11, viria um que restauraria o reino deles, que tiraria eles da mão do inimigo opressor que até então era Roma. Eles esperavam por isso e buscavam isso, e buscam o Messias, espera pelo Messias até hoje. Quem esteve aqui no seminário que foi ministrado aqui entre os dia quarta-feira e quinta-feira, no último dia vocês ouviram o pastor Napoleão falando a respeito de quando eles verem o grande homem, né, pastor Júnior, que terá nas mãos a solução encantadora, os próprios judeus irão dobrar diante dele. Esse é o Messias que nós esperamos. Vocês estão vendo, igreja? O apóstolo Paulo também fez algumas colocações engraçadas e terríveis para com os judeus. Mas continuando aqui, nós vamos chegar lá. Isso aqui chocou com certeza o ouvido de José. Ele salvará o povo seu dos pecados deles. Por isso o nome dele tem que ser Jesus. Por que eu pedi para ler João Batista? Quando ele diz, e João registrou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque tudo isso ajuntando na cabeça dos judeus, servia de testemunho para os judeus que aquele que Deus estava enviando à frente do Messias era também aquele prometido, como Malaquias já tinha falado. Tudo isso para mexer com aquele povo que era religioso, aquele povo que batia no peito e falava para Jesus assim: nós temos por pai a Abraão, nunca fomos escravos, e vem tu dizer, se o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres? Porque eles não estavam entendendo a situação que eles estavam vivendo diante de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles estavam em uma depravação moral e espiritual, ao ponto, vocês ouviram aqui o pastor Júnior dizer, eles tinham a capacidade de queimar os seus próprios filhos a um Deus maligno por nome de Moloque. Este Deus de minúsculo, demônio, os judeus já tinham sido avisados desde quando eles saíram do Egito que não era para fazer tal obra. Um dos problemas deles com a queda e a partida para a Babilônia estava inserido, pastor Júnior. Lá em Jeremias fala para eles, Deus manda Jeremias falar para eles: vocês têm feito o que eu nunca pedi vocês para fazer. Vocês têm queimado os vossos filhos ao Deus Moloque, abominação. E vocês têm feito, estão fazendo, e estão com o coração duro. E aqui vem Deus falando com aquela nação e mostrando para eles por dois motivos que está sendo colocado a igreja nesta noite, para nós pensarmos um pouquinho nas questões colocadas para eles e para nós. Porque precisava que João Batista lembrasse eles de um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui era
o filho deles, o irmão deles que tiraria o pecado deles. Mas este mesmo homem que tiraria o pecado deles também era promessa para os gentios, dos quais éramos nós, e hoje somos a igreja lavada e remida no sangue deste Cordeiro maravilhoso. Isaías no capítulo 42, por favor, o versículo 6, eu quero que a igreja leia. Alguém me dá um pouco de água, por favor? Podem ler, por favor? Um minutinho, vamos voltar. Bem compassado de todo mundo, irmãos. Vamos ler, é a palavra do Senhor, né, pastor Júnior? Estou contando para vocês, pastor Júnior me antecedeu aqui, disse que contou uma história. Eu estou contando para vocês a mesma história do mesmo livro. Vamos. Parei um pouquinho. E te farei mediador da aliança com o povo. Que povo? Que povo? Se o povo de Deus tinha uma aliança com Deus, que povo? Tinha, eu fiz uma colocação aqui, tinha, pastor Júnior, uma aliança com Deus, mas eles quebraram a aliança com o seu Deus, Criador de todas as coisas. Jeremias 31, Jeremias diz claramente em relação à nova aliança que seria feita com o povo. Por quê? Porque eles tinham quebrado a aliança, eles não viviam mais naquela aliança. Como eu disse a vocês, José, já nós vamos voltar lá. Vamos ler. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Obrigado, eles. Voltando aqui, eis a questão de José fugir da presença de Maria. Na cabeça dele, Maria tinha quebrado a aliança com ele. O povo de Israel quebrou a aliança com Deus. O povo de Israel tinha agora deuses e mais deuses, e também acendia uma vela, vamos assim dizer, para o Deus do pai Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua grandeza, tentando, como o Senhor Jesus dizia para eles: ô Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das asas, ou seja, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não querem. E aqui continuando, volta lá para nós, 42 de Isaías e o versículo 6, nós paramos na aliança com o seu povo. Cristo veio para refazer a aliança, ou seja, uma nova aliança. Por que eu estou falando isso com a igreja? Porque a igreja conhece a palavra de Deus, a igreja entende o que nós falamos, que é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que Ele ia ser entregue, que Ele ia entregar-se, Ele disse lá em Lucas, no capítulo 22, o versículo 15, eu desejei ardentemente participar com vós desta Páscoa. Por quê? Porque ali agora começaria a aliança, esta aliança que Deus tinha prometido. Aí Ele diz, por quê? Vamos lá agora. Isaías 42, 6, nós paramos em povo, a aliança com o povo é luz para os gentios. Aqui agora completa os dois versículos que eu li para a igreja. Primeiro, Ele é o Salvador para os judeus, porque a salvação veio para o judeu, a igreja nasceu para o judeu, mas eles não quiseram. E agora, e luz para os gentios. Os judeus não andavam em trevas, porque eles conheciam, eles estavam apostatados, mas eles conheciam o Deus Criador de todas as coisas. Por isso que ele falava para Jesus, nós temos por pai a Abraão e nós nunca fomos escravos. Mas o que eles não estavam entendendo, o que João Batista estava dizendo para eles, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que era? Estava mostrando para eles que assim como Deus tirou eles do Egito, e na noite que eles iriam sair do Egito, disse para eles que era para tomar um cordeiro sem mancha, sem mácula, de 1 ano, sem defeito, e imolá-lo
e comer ele com os lombos cingidos, porque aquele dia eles estavam passando, porque este é o significado da Páscoa para o judeu. Eles estavam passando da escravidão a caminho de uma terra que emana leite e mel. E aqui João Batista está dizendo a mesma coisa para o seu povo ali e para os gentios. Por quê? Porque apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10 e o versículo 4, apóstolo Paulo disse assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluias. O fim da lei é Cristo. Por quê? Porque Cristo veio fazer uma aliança com o seu povo, que estava quebrado, que estava destituído e separado de Deus. Isaías, no capítulo 59, Isaías diz: olha, os vossos pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Está falando para os judeus, e eles não estavam entendendo. Eles estavam esperando o Messias que os libertasse de Roma. E estava vindo o Messias em um ato sacerdotal, pastor Júnior. Em um ato sacerdotal. E o escritor aos Hebreus disse assim: porque diante da lei, quase tudo para haver remissão tem que haver derramamento de sangue. Aleluia. Por isso João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis o Cordeiro de Deus que vai dar luz para os gentios e um concerto com os seus, aleluia, com o seu povo. Um povo que jazia em trevas, um povo que estava sacrificando os seus filhos a demônios e atribuía isso como um louvor a Deus. Um povo que não entendia mais o que era que estava sendo falado. Por isso o Senhor Jesus, primeiro João Batista diz para eles assim: olha, raça de víboras. Mateus 3:7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Depois o Senhor Jesus, da mesma forma, diz para eles: raça de víboras, ai de vós hipócritas. Isso mesmo, 3:7. Vendo ele, porém, que os fariseus e saduceus, pastor Juvenil, me chama a atenção aqui que João Batista não chama o povo, Miro, de raça de víboras, e sim os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles tinham conhecimento da verdade, eles tinham conhecimento da lei, eles ensinavam a lei nas suas minúcias, mas não as praticava. O Senhor Jesus veio para os libertar desta mentira, para os tirar desta hipocrisia. Por isso é que o anjo diz para José: volta, José, e põe o nome de Jesus, porque ele vai libertar o povo dele, ele vai tirar o povo dele do pecado, porque não tem mais sangue de bode nem de carneiro para tampar o pecado desse povo, porque estão vivendo em hipocrisia, Absa. Pecava cedo, oferecia um casal de rola ou o que fosse, e outro dia continuava do mesmo jeito. Irmãos, por isso, olha para vocês verem a questão. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 1, esqueci o versículo, mas acho que 20, por ali, o apóstolo Paulo disse assim, pastor Júnior: tanto os judeus pedem sinais, quanto os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, aleluias, ou para os gregos. Olha aí, ó. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Era loucura para os romanos, porque os romanos eram povos de espada, povos de batalha. Aí você vem dizer para mim, pastor Joel, que o seu Cristo crucificado é o libertador? Como assim? Você pirou? Pastor Júnior falou aqui que os romanos não importavam com a questão da ralé, adorar quem eles queriam, desde que não negasse o culto a César, né? César em primeiro lugar. Mas aí o apóstolo Paulo deixa bem claro para eles, porque este mundo greco-romano era um mundo pensador, filosófico, um mundo cheio do eu. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha,
A pregação da cruz é loucura mesmo. A pregação da cruz é para quem tem fé. A pregação da cruz é para aqueles que vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pregação da cruz é para aquele que entende que com a boca precisa confessar. Romanos 10, o versículo 9, com o coração precisa crer para alcançar a salvação, porque com a boca confessa a respeito da salvação para a justiça e com o coração se crê. Aleluias. Você que está aqui nesta noite é porque você creu, não porque você é bom, mas porque a palavra do Senhor chegou até vós e você deu crédito. E aí Deus fez aquilo que o Senhor Jesus disse em João 6,44. Se o Pai que me enviou não trouxer vós até a mim, de vós mesmo vocês não podereis vir. Aleluias. Nós estamos aqui porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos alcançou, nos lavou, nos libertou, nos resgatou. E agora, escolhido dele, ele quer que nós que nós damos fruto, para que este fruto permaneça. Para quê? Para que tudo aquilo que pedirmos para ele, ao Pai, será feito. Amém? Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos meditar a cada dia na vontade de Deus para conosco, porque Ele quer que nós damos fruto, e este fruto precisa permanecer de eternidade em eternidade. Obrigado, pastor Walter, pela oportunidade.